Bom dia, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de português, módulo 5, folheto informativo. Lembrando que a gente já realizou esse módulo lá na escola, mas estamos sempre revisando. Vamos lá! Então, hoje a gente vai falar novamente sobre a febre maculosa. Esse é um folheto informativo da febre maculosa, mas ele é diferente daquele que está na apostila. Então, vamos observar esse folheto. A febre maculosa. Essa daqui é a parte 1. Então, aqui, ó, na primeira parte do folheto, vocês podem observar que ele fala sobre o quê? Sobre o transmissor. Trata-se de uma doença grave transmitida pelo homem pela picada do carrapato estrela. Então, aqui ele fala sobre o transmissor da doença, fala que o carrapato se alimenta do sangue de animais como cavalos, bois, cães e capivaras. Tá? Lembrando, então, que a gente tem que sempre cuidar até dos nossos animais de estimação, porque o carrapato infectado, ele pode vir e ficar no seu gato ou no seu cachorro, ok? Depois, aqui na parte de baixo, ele fala dos sintomas. Olha aqui, ó, sintomas, tá vendo? Tá falando dos sintomas. Então, os sintomas são febre alta e dor de cabeça, dores no corpo, mal-estar, náuseas e vômito. Pode surgir manchas avermelhadas na pele, principalmente nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Então, aqui está falando sobre os sintomas. Olha que o autor usou novamente a cor vermelha, porque ele quer o quê? Chamar a atenção do leitor. Vamos ver para que ele quer chamar a atenção do leitor. Do diagnóstico. É fundamental que o tratamento seja iniciado logo após o surgimento dos primeiros sintomas. Se não for tratado a tempo, a febre maculosa pode matar. Então, lembra que a professora falou para vocês que o tratamento tem que ser rápido. Observou esses sintomas, principalmente se você foi para a beira do rio ou numa mata fazer um piquenique. Então, se você tiver os sintomas, você tem que correr para a Santa Casa ou para o UPA. Essa daqui é a parte 2 do nosso folheto. Então, a parte 2, ela está falando aqui em cima sobre a prevenção. Como você prevenir para você não pegar a febre maculosa, né? Então, você tem que o quê? Em ambientes de vegetação e presença de animais, como cavalos, capivaras e cães, são favoráveis para a infestação de carrapatos. Então, se você for num ambiente que tem cavalos, capivaras, cães, né, e ambientes de vegetação, que tem muitas árvores, muita mata, você tem que ficar esperto e sempre estar revistando o seu corpo para ver se você não tem um carrapato no corpo, né? Lembra que a professora falou que o carrapato, que ele transmite a doença depois que ele fica 6 horas, né, preso ao corpo? Então, você tem que sempre, de hora em hora, estar vistoriando o seu corpo quando você vai para essas áreas. Quando você for para essas áreas, para você usar roupas claras, né, meias brancas, usar botas de cano longo, né? Então, para você, sempre que se tiver um carrapato ali, você conseguir visualizar ele. Você evitar sentar nos gramados, né? Porque lembra que o carrapato, ele só vai para o animal quando ele vai o quê? Se alimentar, mas a moradia dele, o habitat dele é na grama. Mantenha os terrenos e gramados capinados. Aplique carrapaticida, que é um veneno de carrapato nos cães e cavalos, né? Sempre recomendado pelo médico veterinário. E você, se você observar um carrapato no seu corpo, você tem que ter muito cuidado ao retirá-lo. Lembra que a professora falou? Se você tem que utilizar pinças, você não pode esmagar o carrapato porque ele solta um líquido, né, que pode causar uma infecção na sua pele. Ok? Então, essa parte aqui que a gente leu, né, ela fala sobre a prevenção, como prevenir. Depois tem essa parte aqui embaixo que novamente ela fala sobre os sintomas iniciais, que eles começam no 14º dia depois do contato com o carrapato. E tem que prestar atenção porque às vezes se confunde com outra doença por causa dos sintomas que são muito parecidos. A febre maculosa ela pode ser muitas vezes confundida com a dengue,
tá? Então, você precisa procurar atendimento médico se você sentir os sintomas, daí o médico vai fazer os exames e diagnosticar qual é o seu problema, se você realmente está com a febre maculosa ou com a dengue. Aqui a professora trouxe algumas imagens para vocês do carrapato estrela. Tá vendo ali, ó, os vários tamanhos que ele tem, né, a evolução dele. Aqui é outra imagem do carrapato estrela. Lembrando que vai ter atividades relacionadas a esse folheto lá na plataforma. Então, aqui, ó, não são todos os carrapatos que transmitem doença. Lembra que a gente conversou isso na sala? Só os carrapatos que eles estão infectados, né, por essa doença. Então, daí ele transmite a doença, mas não é todo carrapato que transmite a doença, só o carrapato infectado. Sempre revistar o corpo quando for próximo aos rios e matas. Isso é uma prevenção, tá, crianças? Então, toda vez que vocês forem para esses locais, vocês sempre lembrem de revistar o corpo. Então, essa foi a parte do folheto de febre maculosa que vai ter atividade lá na plataforma. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a dengue, tá? Então, esse é um folheto informativo sobre a dengue, tá? Então, tá aí o mosquitinho da dengue, né? E esse aqui, né, é o mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, né? Então, esse é o folheto da dengue. E olha aqui que o folheto da dengue tá falando, ó, dengue. A prevenção é a única forma de contra a doença. Então, esse folheto, qual que é a finalidade dele? Aqui, a prevenção, já tá falando aqui em cima. Então, ele tá te ensinando a prevenir, como evitar, né, como manter a sua casa, como manter tudo limpo e organizado para que não haja proliferação do mosquito da dengue, tá? Então, vamos ver a outra parte. Então, aqui novamente o folheto, só que aqui é a parte 1. Eu separei ele em duas partes para vocês. A parte 1, ela fala sobre a prevenção. Então, a prevenção, ela é a finalidade desse folheto, tá? Esse folheto, ele foi feito para que as pessoas saibam como fazer para a dengue não estar na sua casa. Então, você precisa ter alguns cuidados. Então, a finalidade desse folheto é a prevenção contra a dengue. Na parte 2, que fica lá embaixo, né, ela fala também sobre os sintomas. Então, pode ver que, ó, tá destacado, febre, a dengue mata, tudo para chamar a atenção do leitor, né, ó, manchas avermelhadas, dor nos olhos, enjoos e vômitos, dor no corpo e dor de cabeça. Daí ele fala, mais 2 desses sintomas você pode ser dengue. Então, se você sentir 2 desses sintomas juntos, né, você deve procurar o UPA, né, se você continuar passando mal, para ver se realmente você está com dengue. E aqui ele também usa a letra vermelha para chamar atenção que não tome nenhum medicamento quando você está com suspeita de dengue, somente que por recomendação médica. Lá na plataforma também vai ter atividades sobre esse folheto. Então, aqui eu coloquei o cachorrinho para vocês sempre lembrarem de cuidar do cachorrinho de vocês, né? Olhar se ele tá com carrapato nos nossos animais de estimação. Porque os passarinhos, eles podem trazer algum carrapato infectado e esse carrapato ficar no seu animal de estimação, né? E o animal também, ele pega a doença do carrapato e o carrapato pode ficar ali na sua casa e transmitir uma doença para você e sua família. Então, meus amores, atividades na plataforma, o tema é folheto informativo e lá vai ter as atividades sobre dengue e febre maculosa. Um beijo! Eu estou com muita saudade de vocês. Até a próxima aula, meus queridos. Beijinhos!